Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje, nós falaremos sobre reino Monera, especificamente das bactérias e cianobactérias. Professor, e as arqueias? As arqueias, já faz um certo tempo, desde a década de 70, salvo engano, em 1977, um microbiologista chamado Causi, ele analisando RNAs das arqueias e das bactérias, percebeu que elas deveriam ser colocadas em grupos distintos. E assim foi feito, classificando em três grupos, que é o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Então, essa aula de hoje ela é referente ao domínio bactéria. Tá? Filogeneticamente, as arqueias elas estão mais próximas do domínio eucária, pela figura, tá? Do que o domínio bactéria. Tá? Então, o Causi ele foi assim de uma visão, né, bem diferente da época. Os cientistas da época não aceitaram de imediato, tanto é que nos livros didáticos ainda, nos mais antigos, eles ainda trazem as arqueias dentro do reino Monera. Tá bom? Então vamos adotar essa parte dessa forma com bactérias e apenas cianobactérias. Tá bom? Então algumas características são importantes para começarmos o nosso estudo. Tá? Então, quais são as características que são importantes para colocar as bactérias e as cianobactérias dentro de um grupo só? Então, todas são unicelulares, todas são procariontes, ou seja, não tem material genético envolvido pela membrana nuclear. Podem ter uma variabilidade gigantesca de formas de nutrição, podem ser heterotróficas ou autótrofas, e também uma variedade no metabolismo energético. Tanto podem ser anaeróbicos quanto aeróbicos. Tá? Uma outra característica é a presença de uma parede celular feita de peptidoglicanos, que envolve da forma a bactéria, e tem um DNA circular disperso no citoplasma que é chamado plasmídio. Então essas características comuns tanto a bactérias quanto a cianobactérias vão inserir esses organismos dentro de um grupo só. Tá? Essa figura, eu vou sair um pouco aqui, tá? Ela foi colocada aqui de propósito no sentido de que nós temos aqui uma estrutura chamada mesossomo. Estão vendo aqui? Mesossomo. Pois é, então também tem uma certa polêmica com relação a essa estrutura bacteriana, porque alguns cientistas dizem que não tem função nenhuma. Ela aparece quando a bactéria ela vai ser preparada para ser analisada, então ela tem essa invaginação na estrutura da bactéria, tá? na sua parede aí, tá? na sua membrana. Tá? E outros dizem que ela tem uma função no metabolismo respiratório. Então, nos livros de ensino médio, muitos deles dizem que ela tem uma função no metabolismo respiratório. Mas sabemos, desde a década de 70, né, 70 novamente aparecendo aqui, né, que esses mesossomos não têm função. Tá? Então, foi colocada propositalmente com essa estrutura para que, se vocês encontrarem esse nome por aí, já sabem que tem essa polêmica referente à sua função. Tá? Então, aqui nós temos também os ribossomos. Tá? Os ribossomos aqui, que são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Temos o citoplasma, né, que tem um conteúdo onde estão inseridas as organelas e o material nuclear. Tá? Nós temos também a parede celular, já foi dito, né, a função dela, que é proteger a célula. A membrana plasmática, tá? Que é a invaginação que forma o mesossomo. Essa cápsula aqui também é rígida, que dá forma à bactéria. As fímbrias, que em alguns casos ela tem a função de aderência ao substrato. Tá? Então, algumas bactérias patogênicas elas vão se aderir à mucosa através dessas fímbrias. Por exemplo, a bactéria da gonorreia. Tá? Ela se prende à mucosa por essas fímbrias aqui. Nós temos os plasmídios,
que é o material genético, que fica disperso dentro do citoplasma. Temos o nucleoide, que na figura aqui está associado ao mesossomo, que, como eu já disse a vocês, é uma polêmica, tá? Que também é material genético. E aqui o flagelo, que é responsável pela locomoção desta célula. Tá? Então já sabe, em meio fluido é mais fácil encontrar bactérias, porque ela pode se locomover, do que em meio seco, em que ela não se locomove. Com relação à nutrição, elas podem ser heterotróficas ou heterótrofas, tá? São aqueles seres que não produzem o seu próprio alimento, precisam metabolizar a matéria orgânica ou retirar a matéria orgânica de outros organismos, tá? Parasitando-os. Com relação a outra forma, eles podem ser autotróficos ou autótrofos, são aqueles organismos em que eles podem produzir o seu próprio alimento. Posteriormente falaremos um pouco sobre o metabolismo celular nas aulas posteriores. E as bactérias, elas podem, os representantes desse reino podem se nutrir a partir da fotossíntese e da quimiossíntese. Okay? Com relação ao metabolismo respiratório, elas também têm uma variedade muito grande. Elas podem ser anaeróbicas, onde fazem a fermentação, que é um processo metabólico de baixa produção de ATP. Tá? Elas não utilizam o gás oxigênio no seu metabolismo respiratório. Tá? Quando falarmos de fermentação, vocês verão que é um saldo de ATP muito baixo. Produzem 4, mas usam 2 para iniciar o processo. Então tem um saldo final de apenas 2 ATPs. Dentro dessa respiração anaeróbica, elas podem ser facultativas, flex, elas podem tanto viver na presença ou na ausência do gás oxigênio, ou podem ser anaeróbicas obrigatórias. Okay? Então, só sobrevivem na presença do CO2 e no O2 elas morrem. Tá? Na respiração aeróbica, elas fazem a respiração celular, usam o gás oxigênio no seu metabolismo, que é um processo que gera mais energia, tá? Que também falaremos nas aulas posteriores. Okay? É uma via de uma produção de quantidade de ATPs bem maior, que elas podem... Vou desaparecer aqui um pouco, para a gente poder falar do quadro inteiro, certo? Então, como fonte de carbono e energia para o crescimento bacteriano, elas têm um quadro resumo aqui, que eu fiz para vocês, que elas podem ser heterotróficas, são os micro-organismos que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, como os carboidratos. Os autotróficos, micro-organismos que utilizam compostos inorgânicos como fonte de carbono, que é o CO2, no caso aí seria fotossíntese. Os quimiotróficos, que utilizam compostos químicos como fonte de energia, tá? Pode ser qualquer composto orgânico ou inorgânico. Eles conseguem fazer uma transformação para compostos que possam ser utilizados no metabolismo energético. E os fototróficos, que utilizam a luz como fonte de energia. Tá bom? Com relação às formas, nós vamos ter 3 formas bem distintas. Formas que você pode encontrar em qualquer estrutura bacteriana. São os bacilos, os cocos e a forma de vibrião. Tá? Então aqui nós temos cocos, forma arredondada, né? Ovalada aqui no caso. Os bacilos na forma de bastão. Vou desaparecer de novo. Tá? Os vibriões, eles têm a forma de uma vírgula. Tá? Por isso o nome vibrião colérico aqui, ó. Tá? Vibrião colérico. Então, dependendo da forma, você vai encontrar diversos tipos de bactérias, da forma. Tá bom? Com relação a essas estruturas, um conjunto de cocos, por exemplo. Então nós temos aqui os estafilococos, são
vários cocos reunidos formando como se fosse um cacho de uva. Tá vendo? Ó? Um cachinho de uva aqui. Os diplococos, são 2 cocos unidos. As sarcinas, os streptococcus. Pode ver que algumas bactérias, elas levam o seu nome, a forma que elas têm. Vibrião colérico, por exemplo. Tá? Então, sempre que observar esses nomes, você já sabe que são bactérias e está relacionado à forma que elas têm. Tá bom? Uma forma de identificar bactérias é pelo método de coloração de Gram. Esse método, ele sai aqui um pouco, ele é muito importante na medicina porque ele vai determinar se uma bactéria ela tem certas características para que o médico possa iniciar um tratamento. Tá? Por exemplo, as bactérias gram-positivas elas têm paredes celulares bem simples, com uma quantidade grande de peptidoglicanos. Lembre-se, peptidoglicanos é a composição da parede celular. Tá? Enquanto que as bactérias gram-negativas elas têm menos peptidoglicanos e são estruturalmente mais complexas, com uma membrana externa que contém lipopolissacarídeos. Tá? Então, qual é a finalidade disso? Essa ferramenta ela é muito valiosa, como eu já disse, no diagnóstico médico. Tá? Ela tem uma implicação muito importante no tratamento. Por exemplo, as porções lipídicas dos lipopolissacarídeos nas paredes celulares de muitas bactérias gram-negativas são tóxicas, tá? Causando febre ou choque, aquele choquezinho, né? Além dessa característica, a membrana mais externa de uma bactéria gram-negativa ajuda a se proteger das defesas do corpo. Tá? Ou seja, elas podem ser mais resistentes, tendem a ser mais resistentes aos antibióticos do que as espécies gram-positivas. Por quê? Porque a membrana externa impede a entrada dos medicamentos, dos fármacos. Ok? Em certas espécies gram-positivas, as cepas elas são virulentas. Tá? Elas têm uma característica mais danosa e são mais resistentes a um ou mais antibióticos. Tá? Então, esse método, deixa eu aparecer aqui de novo, esse método ele é importante no tratamento, para o médico saber que medicamento vai dar para você para destruir essa bactéria. Tá? Com relação à reprodução, nós vamos encontrar 2 tipos. A reprodução assexuada, que é a fissão binária, aquele processo em que uma bactéria cresce, se divide e forma 2 novas bactérias. Tá? Então essa é a fissão binária ou divisão binária, tá? Uma reprodução assexuada. Tem reprodução sexuada em bactérias? Não, não tem. Só tem reprodução assexuada. O outro tipo é chamado recombinação genética ou recombinação gênica. São esses 3 tipos aqui. A transdução, onde uma bactéria recebe material genético de um vetor, que pode ser um bacteriófago. A transformação, que esse material genético está disperso no ambiente onde ela está e ela assimila esse material genético. E a conjugação, quando 2 bactérias trocam materiais genéticos através de pelos sexuais chamados pili. Tá? Bom, aqui encerramos nossa aula. Tá? Uma aula bem rápida dessa vez, né? Já que é um assunto também um pouco rápido. Mas nas parasitoses, no nosso próximo vídeo, nós falaremos das doenças bacterianas que faltou aqui para completar essa aula. Tá bom? Então até a próxima. Até mais. Valeu!